Queridos, nós vivemos uma geração profundamente preocupada com a imagem. Uma geração profundamente preocupada com o que os outros podem ver. Nunca foi tão fácil construir uma aparência e, ao mesmo tempo, tão difícil saber quem realmente somos. Isso é fruto de uma geração que mede o valor das pessoas pelo que elas conquistaram, pela influência que elas exercem, pelas curtidas que recebem, pelos likes, pelo número de seguidores que tem no Instagram e outras redes sociais, pelo reconhecimento que elas recebem. Nós aprendemos com isso, quase que sem perceber, a viver em torno de nós mesmos, centrados em nós mesmos. E o interessante é que, até quando fazemos o bem, muitas vezes esperamos ser vistos. Até quando servimos, nós desejamos algum tipo de reconhecimento. Isso mostra que o pecado deslocou o centro da nossa existência. Em vez de vivermos para a glória do Senhor, nós passamos a viver para a nossa própria glória, para o nosso próprio louvor. E é exatamente neste ponto que o Evangelho de João vai nos surpreender. No domingo passado, nós encerramos o discurso de despedida de Cristo. Naquela noite, o Senhor preparou os discípulos para enfrentar o mundo que os odiariam. O Senhor, naquela noite, prometeu-lhes um consolador. O Senhor, naquela noite, fortaleceu o coração deles com a certeza de vitória. Só que agora a cena muda. Jesus deixa de falar aos discípulos e agora fala direto ao Pai. E nós fomos conduzidos aqui ao capítulo que muita gente chama de o Santo dos Santos do Evangelho de João. E logo nas primeiras palavras aqui da oração, nós descobrimos que, diante do sofrimento mais intenso que alguém já enfrentou, Jesus não coloca a si mesmo no centro. O seu maior desejo é que o Pai seja glorificado. Reparem, o texto inicia esta oração dizendo: tendo Jesus falado estas coisas. Que coisas? Essas coisas nos obrigam a olhar para trás, a reparar tudo aquilo que ouvimos desde o capítulo 13. Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus anunciou a sua partida, Jesus prometeu o Consolador, Jesus preparou a igreja para o ódio do mundo, Jesus ensinou sobre a videira verdadeira, Jesus revelou a obra do Espírito Santo, e Cristo termina o capítulo dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Todas essas coisas. Só que agora, depois de ensinar os discípulos, Jesus se volta para o Pai. E João registra que ele levantou os olhos ao céu. E não se trata aqui de um gesto, de uma imagem teatral. Não temos isso aqui. O que temos aqui é uma expressão visível de uma realidade profundamente espiritual. Tudo que está para acontecer nas próximas horas será vivido em absoluta dependência do Pai. O Filho não caminha para a cruz como vítima das circunstâncias. Ele caminha consciente, ele caminha voluntariamente, ele caminha em perfeita comunhão com aquele que o enviou. Em perfeita comunhão com o Pai. E isso nos lembra uma verdade que frequentemente nós esquecemos.
os momentos decisivos da vida não são sustentados pela nossa autoconfiança, mas é pela nossa comunhão com Deus. Cristo começa aqui se referindo ao Pai. Ele usa essa expressão aqui. E quanto mais importantes são as batalhas, quanto mais importantes são as nossas lutas, quanto maiores são as nossas aflições, maior deve ser a nossa dependência no Senhor. É isso que vemos aqui em Cristo. Há uma declaração aqui, irmãos, que governa todo o texto. Pai, é chegada a hora. Pai, nas próximas horas Cristo será traído. Cristo será abandonado, preso, humilhado, condenado. Nas próximas horas, Cristo será crucificado, mas ainda assim a sua primeira palavra é uma palavra aqui de comunhão. A cruz, irmãos, é a expressão máxima da perfeita harmonia entre o Pai e o Filho na salvação do seu povo. Antes das lutas, antes deste sofrimento, o que nós temos? Comunhão com o Senhor. Pai. E onde você tem se escondido nesses momentos? Onde você tem buscado refúgio no momento de dor, de angústia, de sofrimento? Onde você tem buscado a sua esperança? O Senhor nos ensina a olhar para o alto. Não como um gesto teatral, mas olhar para aquele que é o Senhor, aquele que é o Rei, aquele que governa. O texto fala: Pai, é chegado a hora. Que hora, amado? Que hora é esta? Ao longo do Evangelho de João, essa hora vem sendo anunciada. Em João 2, no verso 4, nas bodas de Caná, Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Quando tentaram prendê-lo, João, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, vai registrar: ninguém lhe deitou a mão. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora a hora chegou. E que hora é essa? Não é apenas a hora da cruz aqui, irmãos. É a hora para o qual toda a história caminhava desde toda a eternidade. É a hora em que o Cordeiro prometido antes da fundação do mundo entregará sua vida pelos pecadores. É a hora em que a serpente ferirá o descendente da mulher, mas terá a cabeça esmagada. É a hora em que o segundo Adão triunfará onde o primeiro Adão fracassou. Esta é a hora. Nada disso acontece por acaso. Nada disso acontece de modo aleatório. A cruz não foi um acidente histórico, não foi um plano emergencial, não foi o resultado da força de Roma, não foi o resultado da astúcia de líderes judeus, não foi o resultado de uma traição de Judas. A cruz foi o centro do decreto eterno de Deus. O que os homens pretendiam para o mal, Deus havia determinado para a salvação do seu povo, para a manifestação da sua glória. É isso que estamos aqui nesta hora. E é justamente por isso que a próxima frase me surpreende. Glorifica a teu filho. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Quando nós ouvimos sobre glória, nós quase sempre pensamos em sucesso, né? Reconhecimento, influência, visibilidade, triunfo. Quando pensamos em glória, nós lembramos daqueles maratonistas rompendo a faixa de chegada. Quando pensamos em glória, nós lembramos do piloto de Fórmula 1 no alto do pódio. Quando nós lembramos de glória, quando falamos de glória, nós lembramos de um capitão de um time erguendo uma taça de campeão do mundo. Essa é a lógica natural do coração humano. Essa é a glória humana. Desde a queda, irmãos, desejamos ser vistos, desejamos ser admirados.
Desde a queda, desejamos ser exaltados, glorificados. E foi exatamente essa a tentação do Éden. O homem quis ocupar um lugar que pertence somente a Deus. O homem quis ser glorificado. E o problema, irmãos, é que essa mesma doença, pecado, continua presente no nosso coração. À primeira vista, alguém poderia pensar aqui que Cristo está buscando a sua própria exaltação. Só que basta a gente concluir a frase aqui para perceber que isso seria impossível. O Filho deseja, irmãos, ser glorificado, porque a sua glorificação resultará na glória do Pai. Nunca houve entre o Pai e o Filho interesses diferentes. Nunca houve competição, rivalidade. Toda a vida de Cristo foi vivida para tornar conhecida a glória daquele que o enviou, a glória do Pai. E aqui o Evangelho confronta a maneira como nós pensamos. Porque desde a queda, Andressa, desde a queda, nosso coração foi treinado para buscar glória. Glória para si mesmo. Foi isso que aconteceu no Éden. Adão e Eva desejaram ocupar um lugar que pertencia somente a Deus. E esse impulso continua habitando em nós. Ele apenas muda de roupa. Às vezes buscamos nossa própria glória quando queremos ser admirados. Às vezes buscamos nossa própria glória quando queremos elogios, reconhecimento. Muitas vezes fazemos isso de forma religiosa. Servimos, mas queremos que percebam o nosso serviço. Contribuímos, mas esperamos reconhecimento. Defendemos essa doutrina, mas em vez de amar mais a Cristo, passamos a amar a sensação de estar certo. Ficamos incomodados quando outra pessoa recebe honra que nós imaginávamos merecer. Sabe, até a humildade pode se transformar em palco para alimentar o orgulho do coração. Até a humildade. Quando nós esperamos elogios por nossos serviços silenciosos, quando nos ressentimos por não sermos notados, quando contamos nossos sacrifícios para que outros admirem nossa piedade, quando cultivamos uma aparência de simplicidade apenas para construir uma reputação de crente do ano, nesse momento, a humildade deixa de ser fruto da graça e passa a ser instrumento da vaidade do nosso coração. No final de contas, o que queremos é glória. Glória para nós mesmos. Percebe? Como que esse texto nos examina? Como que esse texto examina nosso coração, a nossa alma? Jesus caminha aqui para a cruz pensando na glória do Pai. E nós, muitas vezes, caminhamos pensando na nossa própria imagem, na nossa própria glória. Cristo se entrega aqui para que o Pai seja conhecido, para que o seu nome seja glorificado. E nós frequentemente queremos que as pessoas conheçam mais nosso nome do que o nome de Cristo. Queremos glória para nós. Queremos louvor para nós. E o Filho faz exatamente o contrário aqui. O contrário. A glória que ele pede não é a glória dos homens, não é influência, não é prestígio. Cristo não está pedindo aqui aplausos, não temos isso. A sua glorificação passa pela cruz, pela condenação. A sua glorificação passa pela vergonha, pela aparente fraqueza diante deste mundo. Mas o Pai vê o Cordeiro cumprindo sua missão. E ali Deus manifesta o seu poder para salvar, com grande poder e glória. E é justamente assim que Deus é glorificado. Quando a sua santidade é honrada, quando sua justiça é satisfeita, quando o seu amor é revelado. E é assim, irmãos, que a igreja também glorifica a Deus. Não construindo a própria fama, mas tornando Cristo conhecido. Não vivendo para ser vista, mas para que o Senhor seja visto. Não buscando o reino para si, mas anunciando com fidelidade o reino daquele diante de quem um dia todo o joelho se dobrará. É assim que a igreja glorifica o nome do Senhor.
não é buscando aplausos deste mundo. Não é flertando com este mundo para ser bem aceita pelo mundo, sabe? A nossa esperança não repousa em nós mesmos, queridos. Nossas habilidades e nossa competência, mas na glória do Senhor. Porque onde Adão buscou exaltação, Cristo buscou obediência. Onde nós tantas vezes queremos a nossa glória, Cristo desejou exclusivamente a glória do Pai. Unidos a Ele pela fé, nós somos libertos da escravidão do nosso ego. E pela ação do Espírito Santo, nós aprendemos pouco a pouco a fazer da glória de Deus o grande propósito da nossa vida. No final, o que mais importa não é o nosso nome, não é a nossa glória, é a glória do Senhor, é o nome do Senhor. Mas depois de declarar que toda a sua obra tem como propósito aqui a glória do Pai, Jesus mostra como que essa glória se manifesta na história. Ele diz, do verso 2 a 3, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A primeira verdade que salta aqui aos nossos olhos é que o Pai concedeu ao Filho autoridade. A autoridade sobre toda a carne. Irmãos, não existe um único ser humano, não existe um único governo, uma única autoridade neste mundo que esteja fora do senhorio de Cristo. Não existe. Ele reina sobre reis, ele reina sobre presidentes, ele reina sobre juízes, o Senhor reina sobre nações. E quando vemos leis que afrontam a santidade de Deus, quando o aborto é tratado como direito, quando a família criada por Deus é desprezada, quando a verdade é trocada pela mentira, quando a igreja é pressionada a silenciar sua voz, nós podemos ser tentados a imaginar que Cristo esteja perdendo terreno, perdendo o seu governo, enfraquecendo o seu reinado. Só que João nos lembra o contrário aqui. Nada disso diminui o seu governo. Nada disso diminui o seu reinado. O rei continua assentado no seu trono, conduzindo a história para o cumprimento perfeito dos seus propósitos. Nada escapa do seu domínio. Nada escapa do seu governo. Mas Jesus destaca que essa autoridade tem uma razão muito específica. No verso 2, mostra que ele recebeu a autoridade a fim de que conceda a vida eterna. É isso que está aí? Na sua Bíblia? Ele recebe a autoridade a fim de que conceda vida eterna. Cristo, Rei soberano, reina para salvar um povo. O seu governo, irmãos, não é apenas cósmico. O seu governo é redentivo. Toda a autoridade que lhe foi entregue serve ao propósito de reunir, serve ao propósito de preservar um povo, de conduzir um povo até o fim. É um povo que o Pai lhe deu. E nada pode frustrar esse plano. Agora, observe o verbo usado aqui por Cristo, porque ele não diz que veio tornar a salvação uma possibilidade. Não temos isso. O texto diz que ele veio conceder vida eterna. E vida eterna é dom. Vida eterna é graça. É presente de Deus. É como afirma o apóstolo Paulo, o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo, o nosso Senhor. E isso desmonta outra ilusão muito comum no nosso coração e na nossa alma. Nós gostamos de imaginar que ainda temos algum controle, sabe, sobre a nossa vida espiritual.
Pensamos que podemos administrar nossa relação com Deus quando for conveniente, que basta dar mais atenção às coisas espirituais em algum momento do dia, da vida. Mas Jesus mostra que a vida não nasce da vontade do pecador. A vida aqui não nasce como fruto da sua vontade, mas ela é concedida pelo Filho. Ela é dada pelo Filho. É como escreveu a W. Pink: crer não é a causa de um pecador obter a vida divina, antes é o efeito de tê-la. A fé, irmãos, é fruto da vida que Cristo comunica, é fruto da vida que Cristo dá. O morto não desperta a si mesmo, e é Cristo quem chama, é Cristo quem vivifica, é Ele quem nos faz viver. E essa vida é dada. É dada, como diz o verso, a todos os que lhe deste. Essa expressão, vocês verão outras vezes no capítulo 17. Ela vai aparecer várias vezes nessa oração sacerdotal aqui. No verso 6, verso 9, no verso 11, no verso 12, no verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo o que me deste. Os salvos são apresentados, irmãos, como um povo que o Pai entregou ao Filho. E Ele faz isso desde a eternidade. A segurança da salvação repousa na fidelidade daquele que jamais perderá um dos seus. É como o próprio Senhor vai afirmar em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Bonito. É a nossa segurança. Então Jesus define aquilo que nós precisamos compreender no verso 3. O que é a vida eterna? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna, irmãos, não é simplesmente para sempre, existir para sempre. É viver reconciliado com Deus, é conhecer o Pai por meio do Filho, é desfrutar de comunhão com aquele para quem fomos criados. Vida eterna é conhecer a Deus, e esse conhecimento não se limita à mente, mas alcança o coração, a alma, muda os nossos afetos, transforma toda a nossa vida. Conhecer não significa simplesmente possuir informações corretas sobre ele. Conhecer é a linguagem da aliança, do pacto, é comunhão, é relacionamento, é conhecer de modo pessoal, reverente, transformador, é viver reconciliado com Deus por meio de Cristo. Jesus está falando aqui de um conhecimento que transforma toda a existência. E quanto mais conhecemos a Cristo, irmãos, mais odiamos o pecado. Quanto mais contemplamos sua santidade, menos conseguimos brincar com aquilo que o levou à cruz. Quanto mais conhecemos o Filho, mais amamos a sua palavra, mais desejamos o dia do Senhor, mais valorizamos o culto, mais encontramos alegria em ter as Escrituras abertas. Não para cumprir obrigação religiosa, não para cumprir uma tabela semanal, não para apresentar um currículo à igreja no final do ano, mas porque ouvimos a voz do nosso pastor. Jonathan Edwards fez uma oração que deveria também habitar nosso coração, a nossa alma. Senhor, grava a eternidade em minhas retinas. Quem contempla a eternidade, irmãos, aprende a enxergar esta vida na perspectiva correta. É como Richard Baxter orou, exortando a igreja a mergulhar nas alegrias do céu, porque quem conhece o destino preparado por Cristo, aprende a caminhar neste mundo com esperança, com um coração transformado, mudado, moldado por aquele a quem ela conhece. Talvez seja justamente aqui que esse texto mais examina nosso coração.
Nós precisamos perguntar ao nosso coração e alma, irmãos, o que ocupa os nossos pensamentos durante a semana, o que mais toma os nossos pensamentos durante a semana, o que mais desperta a nossa expectativa, o que mais faz o nosso coração vibrar, arder. Porque há quem aqui acompanhe diariamente notícias, esportes, investimentos, redes sociais, mas passa dias sem abrir a Escritura, dias sem se dobrar diante do Senhor em oração. Há quem nunca falte um compromisso profissional, mas trate o culto do Senhor como algo facilmente substituível. Quando der, eu vou. Há aqui quem conheça detalhes da vida de artistas, de políticos, de influenciadores, mas permaneça espiritualmente raso no conhecimento de Cristo. Isso revela, irmãos, aquilo que realmente amamos. Isso revela onde de fato está o nosso coração, a nossa alma. Porque ninguém busca conhecer profundamente aquilo que não considera precioso. Ninguém. Você investe naquilo que ama. Você investe o seu coração naquilo que você mais deseja. Só que há também um profundo consolo aqui nesse texto. Sabe por quê? Porque a vida eterna não é apenas uma promessa para o futuro. A vida eterna não é algo que está longe de nós. A vida eterna já começou, queridos. Ela já começou. Todo aquele que pertence a Cristo já entrou nessa comunhão com o Pai e continuará crescendo nela por toda a eternidade. O céu não será o início do conhecimento de Deus, mas será o aperfeiçoamento daquele conhecimento que começou quando Cristo nos chamou para si. Por isso, a maior evidência de que recebemos a vida eterna não é simplesmente afirmar que um dia estaremos no céu. Você pode dizer que um dia estará no céu. Os ímpios dizem isso. Não crentes dizem isso. Por isso, a maior evidência de que recebemos a vida eterna não é esta. Mas é perceber que hoje, agora, sabe? O nosso coração deseja conhecer cada vez mais o único Deus, o verdadeiro, e o Senhor Jesus Cristo a quem Ele enviou. Se esse é o desejo do teu coração, o céu não é algo distante, mas é uma realidade presente. E esse é o maior privilégio concedido ao povo de Deus, e também a maior alegria que um ser humano pode experimentar. A maior alegria que alguém pode experimentar é essa doce realidade de um céu não distante, mas de um céu presente, vivido como uma realidade próxima. Mas, queridos, depois de falar sobre a glória do Pai e sobre a vida eterna concedida a seu povo, Jesus encerra essa primeira parte da oração olhando para duas direções aqui. Primeiro, ele olha para tudo que viveu até esse momento. Tudo aquilo que ele passou até aqui. E depois, ele olha para aquilo que o aguardava junto ao Pai. Ele olha para frente, como um crente deve andar. Olhando para frente. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. E ele declara aqui no verso 4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Que maravilha! Jesus ainda não havia sido preso. Ele não havia sido preso. A cruz ainda está diante dele. O sofrimento está cada vez mais próximo. O cheiro de morte está cada vez mais intenso. Mas mesmo assim ele fala da sua missão como uma obra consumada.
acabada. Por quê? Por que isso? Porque para o filho, irmãos, jamais existiu a possibilidade de desobedecer o pai. Jamais existiu a possibilidade dele dizer: não quero esse sofrimento, não vou. Jamais existiu a possibilidade dele acordar dizendo: olha, hoje não obedeço. Quem é pai ou mãe conhece bem essa realidade, porque quantas vezes é preciso repetir a mesma orientação para os nossos filhos? Quantas vezes precisamos dizer a mesma coisa? Quantas vezes um filho responde atravessado, resiste, demora a obedecer, ou faz exatamente o contrário daquilo que nós pedimos? Quantas vezes você que é pai, mãe, foi assim? E isso nos entristece porque revela um coração inclinado à independência. Ele quer ser dono de si mesmo. Essa é a realidade. Mas antes, irmãos, de olharmos para os nossos filhos, nós precisamos olhar para nós mesmos. Antes de reparar na desobediência do filho, nós precisamos olhar para nós. Porque talvez eles apenas estejam revelando, em escala menor, aquilo que todos nós somos diante de Deus. Quantas vezes conhecemos a vontade do Senhor e escolhemos outro caminho? Quantas vezes sabemos das orientações do Senhor Jesus Cristo em sua palavra e insistimos em fazer o contrário? Quantas vezes adiamos uma obediência, alimentamos um pecado que já deveríamos ter abandonado? Quantas vezes justificamos nosso orgulho, nossa amargura, nossa falta de perdão? Quantas vezes fazemos isso? A marca da humanidade é esta, irmão. Filhos que insistem em viver segundo a própria vontade. Filhos que insistem em viver seus próprios caminhos, seus próprios desejos. A desobediência, irmãos, não é apenas algo que praticamos de vez em quando. É justamente por isso que nós precisamos de Cristo. É justamente por isso que precisamos de um filho que obedecesse onde todos os outros falharam. Onde todos os outros fracassaram. Desde o primeiro instante da sua encarnação até aquela noite, toda a sua vida foi vivida em perfeita submissão à vontade do Pai, em perfeita obediência. Nunca houve um dia em que Jesus acordasse perguntando se obedeceria ou não. Nunca houve um momento em que a vontade do Pai lhe parecesse pesada demais. Nunca existiu um pecado escondido, uma motivação impura, uma palavra egoísta, um pensamento rebelde. Tudo o que fez teve um único propósito. Tudo que ele fez teve como propósito glorificar o Pai. É a glória do Pai. É o louvor do Pai. Perceba, ele diz: eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Essa é a medida da glória de Deus. Essa é a medida diante de Deus. Nós vivemos em uma geração que mede a vida pelo tamanho dos resultados, mas Deus mede uma vida pela fidelidade. O mundo pergunta quantos seguidores você tem, quantas curtidas, quantos likes, mas o Senhor pergunta se você foi fiel, como Cristo foi fiel. O mundo admira quem aparece, quem está em evidência, mas Deus se agrada daquele que o glorifica, ainda que ninguém o veja, ainda que seja um anônimo diante da sociedade. Isso deveria nos levar, irmãos, a examinar seriamente o nosso coração, a sondar mesmo a nossa alma, a perguntar mesmo para nós, a nossa alma, quando você chega ao fim de um dia, o que realmente você deseja, que Deus tenha sido honrado, ou que você tenha sido reconhecido, o que você deseja. Quando você serve na igreja, o que mais o alegra? Ver Cristo crescer, ou ver o seu nome sendo lembrado, colocado numa plaquinha, na porta de uma sala. Quando alguém recebe um elogio que você gostaria de receber,
Seu coração se alegra ou se incomoda? Sonde seu coração, sonde a sua alma, porque essas perguntas revelam algo profundo. O nosso maior problema não é apenas que pecamos, é que desde a queda aprendemos a viver para nós mesmos, para nossa glória. Queremos controlar nossa imagem, preservar nossa reputação, vencer discussão, ter razão, ser admirados até pela nossa espiritualidade. Queremos ocupar o centro. Essa é a realidade. Mas Jesus não viveu assim. Se Ele que devemos seguir, se é Ele que devemos imitar, Ele não andou assim. Ele não viveu assim. Toda a sua vida foi uma resposta de amor ao Pai. Cada passo que deu o aproximava da cruz, mas mesmo assim, Ele nunca recuou. Nunca passou pela sua cabeça desobedecer. E enquanto nós, tantas vezes, negociamos a obediência quando ela custa alguma coisa, Ele é muito diferente de nós. Ele é muito diferente de você. E é por isso que Jesus pode dizer: eu te glorifiquei na terra. E nenhum de nós pode. Você não pode. Não se iluda. Você não pode. Se Deus hoje nos pedisse um relatório da nossa vida, o que a gente apresentaria? Quantas oportunidades desperdiçadas, quantas palavras ditas sem amor, quantas orações feitas apenas por obrigação para cumprir tabela, quantos pecados alimentados em segredo, quanta frieza espiritual disfarçada de rotina religiosa. Nós olhamos para trás e encontramos falhas, mas Cristo olhou para trás e encontrou a obediência perfeita. E é exatamente por isso que eu repito, nós precisamos dele. Mas Jesus prossegue. Jesus prossegue no verso 5 e diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o quê? Mundo. Essas palavras nos lembram quem é que está orando aqui. E essa não é uma oração egoísta, mundana, pecaminosa. É a oração do Senhor Jesus Cristo. É a oração daquele que começou a existir não em Belém, sabe? Mas existiu antes que houvesse mundo, antes que existisse tempo, antes da criação dos anjos. O Filho compartilha da glória eterna do Pai, ao assumir a nossa natureza. Ele não deixou de ser Deus, ele velou sua glória para cumprir a missão que recebera. E agora, tendo concluído essa obra, pede o retorno da glória que sempre lhe pertenceu. O Pai responderia essa oração. Aquele que desceu seria exaltado. Aquele que foi humilhado seria colocado acima de todo nome. O Cordeiro que foi morto reina hoje à direita da majestade nas alturas. E isso muda completamente a maneira como a igreja vive hoje. Nós não servimos um Salvador que ainda está tentando vencer. Nós servimos um Rei que já venceu. Nós não caminhamos para uma vitória incerta. Nós caminhamos sustentados por uma vitória consumada. E quando lutamos contra o pecado, não lutamos para que Cristo reine. Nós lutamos porque Cristo já reina. Cristo já governa. Quando nós perseveramos, irmãos, em meio à aflição, nós não estamos tentando conquistar um lugar diante de Deus. Nós permanecemos firmes. Sabe por quê? Porque em Cristo já fomos recebidos por Ele. Já fomos recebidos. E é por isso que o descanso do cristão está na perfeita obediência do Salvador. Não na nossa, mas na do Salvador. Aquele que glorificou perfeitamente o Pai na terra, consumou a obra da redenção, voltou à glória eterna e agora sustenta seu povo até o dia em que também o veremos face a face. A glória que hoje contemplamos apenas pela fé será manifesta a todos nós, crentes em Cristo. É impossível, querido,
impossível ouvir essas palavras sem sermos examinados em nosso coração e alma. É impossível. Essas palavras nos obrigam a perguntar como temos tratado a obra que Deus nos confiou em Cristo. O que temos feito dela. Essa graça não nos acomoda. Essa graça que temos aqui descrita não nos acomoda, mas nos transforma. Quem foi alcançado pela fidelidade do Salvador encontra novas forças, sabe? Para permanecer firme, para caminhar não errante, mas para caminhar servindo para a glória de Deus. A carreira que está proposta é mirando nele, é caminhando conforme o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei e Redentor. Por isso não justifica andarmos de cabeça baixa, cabisbaixo, como se a vitória dependesse de nós. Nós caminhamos como igreja do Senhor de cabeça erguida, porque o nosso Redentor vive, o nosso Salvador vive e reina. Ao longo desta oração, nós fomos conduzidos, irmãos, a contemplar aquilo que normalmente nós não enxergamos, aquilo que muitos não querem ver. Antes da cruz, antes da prisão, antes de toda a violência que recaía sobre ele, ele não está dominado pelo medo. O seu coração está inteiramente voltado para a glória do Pai. Ele sabe por que veio, ele sabe o que deve fazer, ele sabe por quem morrerá, ele sabe que a sua obra será perfeitamente consumada e vitoriosa. E é justamente isso que nos garante a salvação, nos segura aqui a salvação. Ela repousa sobre um Salvador que jamais falhou, que cumpriu perfeitamente a missão recebida do Pai e que agora vive para sempre, intercedendo por aqueles que lhe pertencem, intercedendo por aqueles que são seus. Mas essa verdade também nos obriga a olhar para a nossa própria vida, nos faz olhar para nós mesmos. Depois de ouvir esta oração, irmãos, não podemos continuar vivendo como se Cristo existisse apenas para realizar nossos projetos. A pergunta que fica é: para quem estamos vivendo? Para quem estamos gastando a nossa vida? Vivemos para o nosso nome, para que ele seja lembrado ou para que Cristo seja conhecido? Nós trabalhamos apenas para construir patrimônio ou também para construir um testemunho fiel? Organizamos nossa agenda em torno dos nossos interesses ou em torno do reino de Deus, para que o nome dele seja grande, glorificado, exaltado em nosso meio? O que ocupa nossos pensamentos durante a semana, irmãos, revela muito mais sobre o nosso coração do que aquilo que nós dizemos acreditar. Mas quem recebeu a vida eterna começa a aprender uma nova maneira de viver. Não vive mais procurando aplausos. Não vive mais procurando glória para si mesmo, mas vive buscando fidelidade, buscando a glória do Salvador. Não mede o valor da vida pelo conforto que conseguiu acumular, mas pela glória que Cristo recebe através dela. Descobre a alegria em obedecer quando ninguém está olhando. Aprende a servir sem precisar ser reconhecido. Passa a desejar conhecer mais Cristo do que simplesmente melhorar as circunstâncias da própria vida. É justamente isso que celebramos na mesa do Senhor. É justamente isso que temos aqui. Diante de alguns instantes, nós receberemos o pão e o cálice. E ele nos lembra que a obra da nossa redenção, irmãos, não ficou pela metade. Nos lembra que o corpo foi entregue. Nos lembra que o sangue foi derramado. A ceia nos lembra
que o sacrifício foi aceito, foi recebido. Nos lembra que o Filho glorificou perfeitamente o Pai, e o Pai glorificou perfeitamente o Filho. Por isso, irmãos amados, nos aproximemos da mesa, não confiados em nossa obediência, em nossas habilidades, mas descansando na obediência perfeita de Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador. Ao mesmo tempo, a ceia nos faz lembrar que a vida eterna não começará longe, lá na frente. Ela já começou. Ao redor dessa mesa, o Senhor reúne um povo que Ele comprou com seu próprio sangue. Ao redor dessa mesa, o nosso Senhor Jesus Cristo reúne um povo que Ele vai alimentar a sua fé por meio das promessas, das suas gloriosas promessas. Ele reúne aqui um povo em que Ele vai fortalecer a sua esperança, enquanto aguardamos o dia em que não participaremos mais dos sinais, mas da própria realidade, o Senhor Jesus Cristo ali diante de nós. Hoje nos assentamos à mesa pela fé. Naquele dia, nós nos assentaremos no grande banquete do reino, vendo face a face aquele que hoje conhecemos pela palavra. Talvez seja por isso que a Igreja de Cristo sempre tratou esse momento com tanta alegria e reverência. Porque não há, irmãos amados, não há privilégio maior para um pecador perdoado do que repetidas vezes ser chamado pelo próprio Senhor para a sua mesa. Não há privilégio maior para um pecador perdoado do que ouvir novamente e novamente a promessa do Evangelho dominicalmente, alimentando a fé naquele cuja obra foi perfeita e suficiente. Que o Senhor nos conceda a graça, irmãos. A graça de viver para a sua glória. Não de viver para nós mesmos, para o nosso próprio louvor, mas para o louvor do Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de crescer no conhecimento do único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Que o Senhor nos conceda a graça até o dia em que a oração de João 17 dará lugar à visão da glória eterna do nosso Salvador. Que o Senhor nos dê a graça de nos conduzir até aquele dia final, onde veremos face a face e estaremos completamente seguros dele. Que o Senhor nos encoraje como igreja a buscar a glória daquele que é o Salvador da nossa alma, o nosso Rei soberano, Jesus Cristo.